Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live do Mão na Fossa. Fique à vontade, a casa é sua. Vou só arrumar umas coisinhas aqui antes de falar com vocês. Boa noite, Gislene. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. A minha internet está um pouquinho ruim aqui. Se parar aí, vocês me falem, tá? Tá tudo bem para vocês aí? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Ótimo. Ok, amor, obrigado, viu? Seja bem-vindo também. Do outro lado, no outro cômodo, mas seja bem-vindo também. Vamos lá, vamos colocar o tema aqui de uma vez. Vamos colocar o tema aqui. E é isso, gente. Vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Eu prometo ser uma live curta, uma live simples, mas eu acho que é uma live bastante importante para vocês. Aí você pode me falar assim: Davi, eu já conheço o meu temperamento e eu sei que eu não sou sanguínea, então eu vou me retirar da live. Eu acho uma bobeira. Por quê? Porque todos nós nos relacionamos com alguém. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com seus amigos, seja em um ambiente religioso, nós estamos sempre nos relacionando com alguém. O segredo do homem, a fonte do homem, está em se relacionar. Tudo que nós fazemos, nós nos relacionamos com alguém. Já parou para pensar, por exemplo? Vamos lá, essa blusa aqui. Como é que ela chegou até mim? Essa reflexão é uma reflexão necessária para você entender a dinâmica dos relacionamentos. Essa blusa chegou até mim através de alguém, talvez alguém que me deu essa camisa, e essa pessoa talvez comprou de uma loja. Então quer dizer, dentro dessa loja existe o fornecedor, existe o dono da loja, existe o lojista que me vendeu. E aí vai passar por todos os processos de alguém que fabricou, alguém que pegou esse material na natureza, e isso vai, e são vários materiais diferentes. Talvez uma parte dessa camisa veio de um lugar, o botão veio de outro. No final das contas, isso chegou até mim diante de diversos relacionamentos interpessoais, e sejam eles vínculos fortes ou não, são relacionamentos. E a vida é assim, a vida consiste em relacionar-se. Então, diante disso, nós precisamos olhar e pensar o seguinte: existem sanguíneos que vivem comigo. Existem pessoas com determinados tipos de temperamento que vão se relacionar comigo. Uma hora ou outra você vai estar se relacionando com um melancólico. Uma hora ou outra você vai se relacionar com uma colérica. Uma hora ou outra você vai se relacionar com uma criança sanguínea ou com um senhor mais velho fleumático. Eu não sei, uma hora da sua vida isso vai acontecer, nem que seja em uma fila de um caixa. Diante disso, nós precisamos saber o seguinte: como eu melhoro os meus relacionamentos? Porque muitas vezes nós queremos entrar numa live como essa
e queremos aprender mais sobre nós, queremos consumir conteúdo sobre nós. Mas a verdade é que se você melhora para o outro, automaticamente você melhora. Então talvez você está aqui e o seu filho, o seu marido, né, esse perfil especialmente para ajudar, né, quem está no âmbito familiar, né, se colocarmos aqui o intuito, né, desse trabalho e pensarmos assim, o meu filho e o meu marido, qual que é a probabilidade de você, desde a hora que acordou até a hora que dormiu, você vai estar relacionando com pessoas sempre do mesmo temperamento, mesmo que você acordasse, o seu filho, o seu marido tivesse o mesmo temperamento, e você vai ali e compra na padaria um pãozinho na hora de acordar, e essa pessoa tem o mesmo temperamento que você vai trabalhar e alguém também tem o mesmo temperamento que você, e você volta para casa num ônibus que o motorista tem o mesmo temperamento que você, e você chega em casa, mesmo que isso acontecesse. De alguma forma, pessoas na qual você passou perto, pessoas na qual você esteve, né, indiretamente, elas também, de alguma forma, podem ter outro temperamento. E digo mais, essas pessoas elas têm uma coisa chamada personalidade. Um dia eu vou entrar mais firme nisso, que vai muito além do temperamento. E essa personalidade ela foi forjada através da sua vivência. Por exemplo, vamos lá, a minha esposa Amanda está aqui e ela é melancólica, né? Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, tá? Ela é melancólica, mas ela tem uma mãe sanguínea. Eu sou um marido sanguíneo, então ela convive com 2 sanguíneos durante a vida dela. E olha que interessante, a Amanda começou a ter um aporte mais úmido. A gente chama isso de aporte. O que é o aporte? De alguma forma é uma tendência a você ser mais seca ou mais úmida, tá? Então quer dizer, tem pessoas que elas têm o aporte úmido, tá? O aporte seco, tá? Então, mesmo que ela seja uma melancólica, ela é uma melancólica mais parecida com o sanguíneo, vocês estão entendendo? Então, ela é uma melancólica que se parece bastante com sanguínea, porque ela convive com o sanguíneo. E olha que interessante isso, olha que bonito isso ao mesmo tempo. A nossa personalidade tem muito do outro. Sacou ou não? Não é isso aí, Aline? Olha para você ver, que interessante. Mesmo que você não goste de alguma pessoa, digamos que você está com aquela pessoa no local de trabalho, e você está convivendo com ela durante muitas horas do seu dia, sabe o que vai acontecer? De alguma forma você vai começar a parecer com essa pessoa. Porque, de alguma forma, o ambiente, as suas vivências vão formar e forjar a sua personalidade. O temperamento é uma estrutura mineral, é uma estrutura inicial, é uma estrutura que não muda e é uma estrutura que você vai carregar durante toda a sua vida, que ela é, digamos assim, o ponto inicial. A partir daquilo ali, o que manda mesmo é a sua personalidade. Vamos lá. Eu sou um sanguíneo. E o que acontece? Eu não sou um sanguíneo puro. Por quê? Porque eu tenho uma mãe sanguínea, mas eu tenho um pai melancólico, eu tenho um irmão melancólico, eu tenho uma irmã melancólica. Então, basicamente, é eu e minha mãe sanguíneos. Então, a gente ficou muito assim, né? E ainda tem a relação astrocaracterológica, né? Eu, por exemplo, tenho um ascendente em peixes. Então, quer dizer, eu sou um cara profundo. Eu consigo ser um sanguíneo muito próximo do melancólico. Tanto que se eu fizer um teste hoje, né? Já fiz vários testes de temperamento, o meu temperamento sanguíneo é muito próximo do melancólico. É quase que eu sou um melancólico, você está entendendo? Por quê? Porque o convívio das pessoas também transformam a minha forma de ver o mundo. Dito isso, né? Tanto se você... Eu falei tudo isso agora para você saber o seguinte, mesmo que você não seja sanguínea, você convive. Você convive com pessoas sanguíneas. 2, você tem alguma coisa do sanguíneo em você, tá? Alguma certa tendência, seja pelo convívio com alguém, seja pela estrutura hereditária. Por exemplo, você tem um pai ou uma mãe que seja sanguínea. De alguma forma, essa sanguinice está em você. E provavelmente algumas coisas que eu vou falar aqui hoje tenham relação com você, tenham relação com as coisas que passam com você.
E é muito importante que você melhore também para conviver melhor com os outros. Imagina de novo aquele chefe que eu acabei de falar com você. Aquele chefe chato, terrível. Se você não ajuda ele a melhorar, estudando aqui sobre isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai piorar você. Agora, se você, diante de uma ferramenta rica como essa, consegue perceber que ali existem vícios, que ali existem também virtudes, você consegue olhar para aquela pessoa com um olhar de esperança. Já abrindo isso aqui, é uma característica muito forte do sanguíneo. O sanguíneo tem um certo olhar de esperança para a vida. Algo que é muito bom. Então, os sanguíneos eles podem dizer que são necessários nos ambientes. Por mais que às vezes eles pareçam desnecessários, por mais que às vezes eles pareçam sem noção, por mais que às vezes eles pareçam um pouco fora do eixo, mas eles são necessários para uma boa vivência. Eles trazem um quê de esperança, até porque eles são o ar. E o que traz para nós essa esperança, esse sentimento de eu estou bem, eu estou vivo? É o ar, né? É o ar. Dos 4 elementos, ele é o que traz esse certo fôlego. E nós vamos falar isso mais para frente um dia, tá? É isso aí, né? Temos um pouco de cada temperamento pelo convívio. Exatamente. Então nós temos que olhar isso com muita atenção agora. E hoje eu falei com vocês que eu iria falar sobre os pontos fracos dos sanguíneos. Claro, né? Um dia nós voltaremos a falar sobre virtudes, sobre qualidades do sanguíneo. Eu tenho muita coisa boa para falar do sanguíneo, até porque eu sou sanguíneo, tá? Mas eu queria iniciar o nosso trabalho aqui falando sobre os pontos fracos de cada temperamento, tá? Hoje eu vou falar sobre os pontos fracos dos sanguíneos para vocês observarem, tá? E talvez na semana que vem eu fale, né, dos apressadinhos, né? Eu fale dos pontos fracos dos coléricos. Depois eu vou falar dos pontos fracos dos melancólicos e eu vou deixar os fleumáticos por último, porque os fleumáticos eles são mais pacientes, né? E depois eu vou começar a falar também das virtudes e talvez eu abra um dia para destrinchar um pouco esse assunto dos temperamentos, né? Até mesmo na criação de filhos, né? Nos relacionamentos, né? Porque isso também tem muito a ver, né? Será que o meu filho isso é um problema de temperamento dele ou será que isso é falta de educação? Será que isso é falta de virtude? Será que isso aqui é uma qualidade que eu não estou vendo, não estou percebendo? Tá? Um dia eu ainda falo sobre isso. Mas eu queria falar com vocês o seguinte, né? Como o sanguíneo ele é representado por esse elemento ar, o que o ar faz? O ar, ele, de alguma forma, ele se expande e ele envolve. Então, o sanguíneo tem essa característica de expandir, de falar, de agir, né? De pensar rápido, de ser, de alguma forma, conseguir improvisar, né? Vamos supor, eu não consigo... Isso é uma característica minha, por exemplo, né? Eu tenho que fazer uma live com vocês toda terça e quinta. Vamos supor que eu não preparo o conteúdo. Eu tenho coragem suficiente para abrir uma live sem conteúdo e inventar um conteúdo na hora. Talvez para um melancólico isso seja absurdo. Eu preciso treinar um mês para poder falar numa live dessa aqui. Mas o Davi tem uma facilidade. Por quê? Porque tem aqui uma tendência de temperamento que é do sanguíneo. Então, para mim, né, falar, agir, expandir diante de um ambiente, conversar, trazer as pessoas para a roda, né, dar uma risada aqui, ir ali, agir, né, e às vezes até falar demais, né, para mim é fácil, para mim é natural. É natural porque eu tenho a característica de expansão. Ao ponto que enquanto eu tenho também... Aí a Aline falou já, exatamente, tá vendo? Então, é isso, né? Para o melancólico, por exemplo, é mais difícil. O melancólico fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer um TCC primeiro, né? Eu tenho que escrever um livro. E aí quando eu escrever esse livro, eu vou fazer desse livro uma live, eu vou treinar no espelho, né? E depois eu vou lá e faço a live. Né? O sanguíneo, ele fala assim, pô, que hora que vai ser a live? É capaz de eu esquecer o horário. Falta 1 minuto para a live. Pronto, eu faço no improviso. Percebe que isso são algumas coisas naturais. Agora, existem coisas, Aline, que são treináveis. Se eu tenho essa característica e eu vejo que ela é saudável, eu permaneço com ela. Eu não quero que tire isso de mim, porque isso é bom.
percebe? Para mim é bom. Agora uma melancólica que olha e fala assim, cara, eu preciso muito ser assim, treinar. Então, que tal eu começar a treinar e improvisar mais? A não ser que a pessoa olhe e fale assim, não, essa característica minha de preparar muito antes de fazer, desse perfeccionismo é bom, então tudo bem. Agora eu posso olhar também e falar assim, essa característica de improviso minha também pode me atrapalhar a preparar algo melhor. Talvez eu comece a entregar para as pessoas algo porco, né? Talvez esse fato de eu confiar muito em mim faça com que eu estude menos para preparar as coisas para alguém. Então eu posso olhar isso também como um certo defeito que eu possa consertar, que eu possa melhorar, concorda? É nisso que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui, para vocês visualizarem esses defeitos, para vocês visualizarem esses vícios e começarem a consertar a coisa. Tá? Então o sanguíneo ele é esse ar. Ele expande, como eu disse para vocês, mas ele também envolve. Percebe? Eu gosto muito quando vocês estão aqui em live. Olha que interessante. O sanguíneo, né? A Aline mesmo segue o Cássio, né? A Amanda segue o Cássio. Né? O Cássio é um amigo meu aí. Né? O Cássio também é sanguíneo. Sanguíneo puro. Né? Sanguíneo do puro. Pergunta para o Cássio o que ele prefere. Cássio, você prefere fazer uma live ao vivaço com 1000 pessoas te assistindo? Ou você prefere gravar um curso para 1000 pessoas te assistirem? Depois, gravado. Ele vai falar com você o seguinte, eu prefiro fazer a live. Por que ele prefere fazer a live? Porque ali no improviso, ali na expansão, para ele é melhor. E ele gosta do envolvimento. Então, quando vocês mandam mensagens aqui, conversam comigo no chat, isso para mim é bom. Isso me estimula. Então, quanto mais gente conversando, né? De alguma forma, eu não estou só expandindo com vocês na live, eu estou envolvendo com vocês, percebe? Então, para mim é chato uma live onde eu falo e ninguém fala nada. Por isso que a gravação para um sanguíneo é péssimo, né? Enquanto para um melancólico ele fala assim, cara, para mim é bom gravar uma aula quietinha no meu lugar, onde eu posso arrumar, ver se meu cabelo tá tudo ok, né? Ver se minha maquiagem tá bonita, não gravei, não, ficou muito ruim. Né, eu vi ali que, sei lá, meu cabelo estava meio torto, faz de novo. Né? Não, meu cílio está meio torto. Então, melancólicos. O fleumático vai custar talvez a começar a fazer o vídeo. Talvez vai custar tomar a decisão de fazer o vídeo, você está entendendo? O fleumático é um caso à parte, né? O fleumático é aquele equilíbrio, aquele mais ou menos que a gente fala, né? Não que ele seja morno, mas muitas vezes quando ele engrena, ele consegue agir bem parecido com um sanguíneo. Agora, quando ele trava, ele parece muito com um melancólico. Enquanto um colérico também tem essa facilidade de expansão que eu estou fazendo com vocês aqui. Né? Mas talvez se alguém o desafiar no chat ou algo do tipo, ele não vai ser tão envolvente como o sanguíneo. Ele talvez vai ficar rígido, vai querer debater com alguém no chat, né? Mas para o sanguíneo isso aqui é maravilhoso. Quando vocês conversam, quando vocês falam, quando vocês participam, isso é uma maravilha. Por quê? Porque eu estou expandindo e envolvendo. Agora, ao mesmo tempo, está aqui o primeiro ponto fraco do sanguíneo, é que ele se dispersa. É claro que esse assunto é um assunto que eu domino. Eu consigo falar dele muito bem para vocês. Eu já estudei várias e várias vezes sobre os temperamentos. Agora, dependendo, eu me perco aqui. Né? Eu estou conversando com vocês, né? E eu me perco. Então, diante disso, né, eu preciso olhar o seguinte. Eu sou sanguíneo. Ou eu convivo com alguém que é sanguíneo. Ele tem um primeiro defeito, que é o defeito da dispersão. Porque o sanguíneo ele tem um apetite nele. Quem sabe mais para frente, fale sobre esses apetites. O apetite que toca o sanguíneo é o apetite concupiscível. O que é o apetite concupiscível? Talvez vocês já tenham lido biblicamente já isso e ouvido assim, as concupiscências da carne. O que é a concupiscência? Concupiscência é, eu olho para esse mundo e esse mundo é bom demais. Eu olho para esse mundo me chama muita atenção. Talvez você que é melancólica, talvez você que é fleumática, talvez você que é colérica, olhe para esse mundo até te chame a atenção, mas nem tanto quanto para um sanguíneo. O sanguíneo ele olha e tudo para ele é demais. Tudo para ele é muito bom. E tudo aquilo que é bom para ele tem um reverb muito maior.
aquele lanche que você come, que você faz, nossa, que maravilha. Para o sanguíneo isso é muito maior, você está entendendo? Hoje mesmo eu postei ali meu TBT, eu reparei que meus TBTs são TBTs de comida. Você está entendendo? Eu falei, os 2 TBT que eu postei hoje é TBT de comida, porque é bom demais comer, você está entendendo? Então, dito isso, surgem alguns vícios. Por exemplo, o vício da gula. Né? O sanguíneo tem um grande problema com a educação da vontade alimentar. Então essa é uma tendência muito grande, um vício muito grande que pega o sanguíneo, que é a gula. O sanguíneo fala muito, come muito e se dispersa muito. Percebe? Então, como o sanguíneo trata isso? Já começou a perceber aqui algumas falhas? Se eu sou muito tendencioso à gula, se eu sou muito tendencioso à luxúria, né? Outra coisa também que pega muito sanguíneo é a parte sexual, erótica. Né? A luxúria não é só o sexo em si. A luxúria também é esse se perder no mundo, essa concupiscência, essa distração. É de ficar demais no celular, é de ficar demais na TV, é de ficar demais no computador, é de estar conversando com uma pessoa e sua cabeça está em outro lugar. É de, às vezes, a pessoa está falando algo com você e você puxa outro assunto porque você não está pouco se ligando com o que ela está falando com você. Você está querendo expandir e aí você não se preocupa com o que o outro está falando com você. Já aconteceu muito comigo de eu estar no ambiente e eu cortar a pessoa e depois falar assim, me desculpa, eu te cortei. Na verdade, eu não estava interessado no assunto da pessoa. Se eu tivesse, eu teria parado de falar. Então eu já comecei a reparar que às vezes eu preciso estar na mesa e preciso ouvir mais as pessoas. Tá vendo? Eu preciso ouvir mais as pessoas. Então eu preciso olhar o seguinte, cara, se eu tenho um problema sério com a gula, e olha pra você ver, você pode ser magrinho como eu assim e ter problema com gula, sabe por quê? Porque gula não é só comer muito. É comer muito e apressadamente. Você tá entendendo? Isso é gula, tá? É comer muito e comer apressadamente. Aqui já dá um detalhe grave na gula. Porque às vezes o cara é magrinho, igual eu assim, tem dificuldade de engordar igual eu. Come bastante, não come muito, mas também não come pouco. Mas ele come apressadamente. Quando ele come apressadamente, ele está cometendo um certo pecado. E aí o que acontece? O que é comer muito e apressadamente? É ter pouca educação da vontade. Tanto que esses monges aí, ó, que você conhece, uma das coisas que eles mais trabalham é o jejum, né? Que é o que? A mortificação da carne. É o treino do comer menos, do comer o bastante. E não comer mais nem menos, é comer educadamente. Então aqui está um treino muito grande. Se o sanguíneo ele tem a capacidade de expandir, de falar, né? Ele é o ar. E ele tem muito defeito no comer, por exemplo, na gula. Uma coisa muito importante, um exercício muito prático é você começar a aprofundar mais nas suas orações alimentares. Se você, diante da alimentação, das suas refeições, orar em todas as suas refeições, e de fato orar com sinceridade, sem pressa para comer, você já começa a educar um pouco a sua vontade. Então se você, por exemplo, sentar na mesa e falar assim, Deus abençoe se comer, amém. Você já não está orando, tá vendo? Tem tanta pressa para comer que você nem orou. Aquilo ali foi só uma reza para fingir que você estava orando. Então é bom que o sanguíneo, não só na oração alimentar, eu fiz um exemplo aqui, mas em todas as suas orações diárias, é importante que ele perca um pouco de tempo com isso. Lembra quando eu falo aquela frase? Perca um pouco de tempo com o que realmente importa. Você está perdendo muito tempo com bobeira e pouco tempo com o que realmente importa. Então é nessa hora que, ao acordar, perca um pouquinho mais de tempo. Nem só é o tempo, é a qualidade da oração. É uma oração atenta, presente, né? Uma oração na hora de comer, uma oração de fato sincera, real, que você de fato está conversando com alguém. Uma oração antes de dormir, onde você se expressa genuinamente. É usar essa qualidade do falar, seja falar mentalmente, seja verbalmente, para poder expressar aquilo que de mais genuíno existe em você. E ao mesmo tempo para que dissipa toda aquela pressa, né? Aquela dispersão que existe dentro do sanguíneo. Né? Então o sanguíneo ele tem muito esse problema. Né? Claro que existem outros problemas, como o problema da preguiça, né? E o problema da soberba, né? Que são problemas que todos os temperamentos têm em igualdade. Você sempre vai ter que lutar contra a soberba e contra a preguiça.
Então, quer dizer, imagina alguém que já é disperso e ainda sucumbe à preguiça. O que vai acontecer? Né? Quanto mais eu me disperso, mais preguiçoso eu fico. Quanto mais preguiçoso eu fico, mais disperso eu fico. Então, eu preciso educar isso. Né? Eu preciso ter presença naquilo que eu falo e eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu me acumulo de tarefas, eu me desorganizo. Logo, eu fico preguiçoso. Então, repara os sanguíneos que você conhece. Por que eles não fazem nada ou não terminam nada que fazem? Porque eles criam um monte de tarefas, eles têm um monte de sonhos, né? Se o sanguíneo é assim, o sanguíneo é felizão, o sanguíneo ele é criativo, e aí ele cria um monte de tarefa. Quando ele olha aquilo está tudo desorganizado para a mente dele. E quando está tudo desorganizado, o que ele faz? Ele para, ele distrai, ele olha para outra coisa e ele não faz nada. É por isso que normalmente o sanguíneo ele tem essa tendência da preguiça de se tornar uma procrastinação, porque ele é disperso. Então você tem também o problema da soberba. Tá, eu aqui. O sanguíneo se esquece. Então ele gosta de ser também elogiado. Normalmente o sanguíneo tem muito a linguagem de palavra de afirmação. É muito forte nele. Então as pessoas vão elogiando, vão falar o quanto que ele é bom. Ele tem que parar, pensar e falar assim: é só um elogio, obrigado, mas vamos seguir em frente. Se ele começa a se vangloriar demais nos elogios, né, ele sucumbe à soberba. E ele se perde. E ele fica altivo. Você está entendendo? Ele vira um pavão. É isso que é o sanguíneo. Então ele tem que tomar muito cuidado com a soberba, com a gula, com a preguiça e com a luxúria. Aqui são 4 vícios que dominam, né, um sanguíneo. Então ele precisa observar isso e tratar isso, sabe com o quê? Com a fala, né, com a oração e com o sorriso. Dado que o sanguíneo ele é, de alguma forma, né, uma pessoa que traz esperança, então ele tem que aprender a sorrir. Um sanguíneo de verdade, ele está sorrindo, ele está trazendo alegria para o seu meio. Você está entendendo? Então, eu quero que vocês trabalhem isso que eu estou falando com vocês aqui hoje, tá? A live não vai ficar salva, tá? Mas eu quero que vocês pensem a respeito. E na próxima semana, eu vou trazer um pouco aqui sobre, né, pelo menos a princípio, os vícios dos coléricos, tá bom? E aí, partimos da mesma vertente. Se você não é colérica, se você não é colérico, você, de alguma forma, vai perceber que isso também vai valer para você. Talvez que você tenha algum, né, defeitinho ou outro do colérico, tá bom? Então é isso, fique com Deus. Isso aí, Aline, gostou da dica da oração? Perfeito. É isso, vamos lá, fique com Deus, um abraço e até terça-feira, né? Terça-feira, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.